Olá, caros amigos, caras amigas do nosso canal Esclarecimento. Venho pedir generosamente a ti que possa dar um like no nosso vídeo, compartilhá-lo, bem como se inscrever no nosso canal, coisa maravilhosa. Que nada, né? Bom, mas hoje o nosso papo é a crise climática e os seus paradigmas filosóficos. Sim, no século XVIII, um filósofo chamado Immanuel Kant fez as 3 perguntas. O que nós podemos conhecer? Como devemos agir? E o que podemos esperar? Essa última talvez seja aquilo que produz maior drama para a nossa existência no mundo atual. O que podemos esperar? É aquilo que chamamos de teleologia. Teleologia quer dizer, qual é o fim disso tudo? Qual a finalidade da humanidade? Que situações nos envolve? E aquilo que fazemos agora? Que desdobramentos, que resultados terão no final das contas? Por isso, o nosso tema é essa questão da crise climática. Alguns negacionistas vão dizer, não, isso é coisa do chinês. Ai, gente, é duro viver numa Idade Média, fora da Idade Média, né? Bom, mas vamos lá. Nós vivenciamos um pouco essa crise climática. E da onde vem isso? Quais são os paradigmas filosóficos que possam nos ajudar a interpretar o que estamos vivendo agora? Como dizia Kant, o que podemos conhecer, como devemos agir e o que devemos esperar. Diante disso, nós vemos que, de fato, boa parte daquilo que experimentamos nesse momento, um aquecimento global, desestabilização propriamente climática, a maneira tal que os relatórios do IPCC já revelam que nós temos um desafio. Esse desafio de fazer com que o planeta não chegue a 2 graus acima daquilo que chamamos de revolução industrial. Sim, e é aí que está o grande ponto para nós. A Revolução Industrial, ela foi uma ruptura, uma disrupção. Disrupção quer dizer uma separação daquilo que vivíamos e aquilo que passamos a viver. Desde a Revolução Neolítica, há 8.000 anos antes de Cristo, há 10.000 anos atrás, os seres humanos fizeram uma revolução, eles deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários, passaram a produzir agricultura, a domesticar animais. Bom, essa foi a nossa primeira revolução há 10.000 anos atrás, por isso que o Raul canta. Eu nasci há 10.000 anos atrás. Puxa, tô sem afinação nenhuma, mas essa é a parada. A Revolução Industrial, ela faz uma disrupção, ela faz a ruptura entre aquilo que éramos até então e aquilo que passamos a ser. Sim, até ali, aquele momento, nós usávamos a força do braço humano e a força dos animais puramente. E por mais que viéssemos em algum momento destruir grandes florestas, a população mundial de seres humanos era irrisória e imperceptível. Mas o que nós começamos a fazer desde então? Começamos a destruir nossas florestas e essas florestas, como carvão, servir como energia para tocar as nossas máquinas. E assim, à medida que você não está mais submetido ao ritmo do trabalho e do cansaço do corpo humano ou do corpo animal, você trabalha, você acelera. As pessoas são submetidas àquilo que é a Revolução Industrial. Mas como isso aconteceu? Como que nós começamos a fazer com que a história seguisse o curso a partir dessa visão de um aceleramento, de uma acelerada trajetória diante da nossa história? Sim, porque se nós duramos, se foram mais de 10.000 anos, quase, até chegarmos a fazermos essa revolução, nós passamos a maior parte do tempo não vivendo essa aceleração, mas desde 1860, que é mais ou menos aquilo que os historiadores dizem que foi de fato a grande mola propulsora daquilo que chamamos de Revolução Industrial, que começou a produzir para as pessoas consumir, e isso tudo às custas da exploração das pessoas nas fábricas
mas também da exploração da natureza, dos recursos. Diante disso, que mentalidade, que filosofia, que pensamento está baseado nessa nova visão? Pois eu chamo a atenção de vocês, caros amigos, caras amigas. A figurinha do René Descartes, um francês que nasceu em 1596 e veio a falecer em 1650, um dos grandes filósofos do mundo moderno, que ele criou a ideia do cogito. Penso, logo existo. Penso, logo existo. Se eu penso, somente o pensamento é a base da existência. Aquilo que não pensa não existe. E eu só sei que eu penso, eu não sei se você pensa. Portanto, ele começa aqui a valorizar aquilo que já estava no leitmotiv do mundo moderno, que era essa visão burguesa, individualista, empreendedora, em que o eu, o indivíduo, o antropocentrismo determinaria a ordem do mundo por meio do quê? Do pensamento matemático. Esse pensamento matemático que daria força àquilo que chamamos de ciência, e a ciência que produziria a tecnologia, e essa tecnologia que dominaria o mundo para nós. Olha que lindo! Ah, quantas utopias apareciam no Renascimento, nessa crença de que os seres humanos dominariam a natureza. Mas com o pensamento de René Descartes, nós nos separamos da natureza. Nós não nos percebemos mais por meio da matemática pensada. O pensamento, ele desseca as coisas. E assim, o pensamento matemático de Descartes estava na base dessa visão de mundo. Não, nós não dependemos mais deste planeta. Nós somos senhores individuais da ordem. E essa foi a base do pensamento que se desenvolveu dentro da ordem econômica que vai nascendo de uma lógica que John Locke vai dizer, não, sim, nós precisamos fazer com que isso aqui cresça, um crescimento acelerado ao infinito. Surge então a visão econômica liberal que pauta de um crescimento infinito que estamos hoje ainda no nosso mundo, numa ideia que chamamos de produtivismo. Você tem que produzir, porque a economia precisa crescer, pouco importa se ela está destruindo o nosso habitat, a nossa grande mãe Gaia, pouco importa. Ou seja, o pensamento de Descartes, dessa ideia de desligamento, nós não nos sentimos mais ligados ao planeta que nos sustenta. Portanto, temos aqui a primeira crise, que tinha como base, no bojo do pensamento filosófico, estava lá o senhor René Descartes, e depois a figura de John Locke, dizendo que a economia deveria correr. E hoje nós estamos vivendo isso. Aqui, agora, nesse momento da pandemia, alguns estão dizendo, não, é a economia, cara. Outros estão dizendo, não, é a vida. Essa ideia da economia é a ideia do indivíduo, nessa busca de um paradigma que quer comandar a ordem do mundo. E talvez a nossa tragédia esteja pautada sobretudo nessa visão de um crescimento econômico infinito, de maneira tal que hoje a economia domina a ordem política. As grandes corporações compram seus políticos e decidem conforme os interesses das grandes corporações, porque o importante é a matemática cartesiana do acúmulo de riqueza. Pouco importa se não teremos oxigênio para respirar depois. E nesse momento em que a economia se impõe sobre a ordem política, devemos trazer um outro paradigma. O paradigma de Aristóteles, que não se via como Descartes, como alguém separado do mundo. Ao contrário, buscava boa parte dos paradigmas filosóficos que vivia, porque ele era um grego no seu tempo. É claro, não podemos reclamar de Descartes, ele era um homem do seu tempo, o tempo da burguesia. Mas Aristóteles não. Para Aristóteles, a política é a maior das ciências, porque é pela política que nós determinamos que finalidade
Que finalidade daremos à humanidade? E a finalidade máxima, segundo Aristóteles, é a felicidade. A política, então, ela deveria cuidar da felicidade. As outras ciências, como a economia, como a engenharia, todas elas seriam dirigidas pela política. Porque a política, ela ia discutir, até mesmo filosoficamente, qual é o plano de felicidade. E Aristóteles tira do cosmos essa ideia de felicidade. A felicidade é equilíbrio. Felicidade é a justa medida. Felicidade é a sustentabilidade da vida. Um equilíbrio em que o predador e a presa se equilibram dentro do cosmos, de maneira que um se relaciona com o outro de uma maneira sustentável. A política deveria ser pautada por essa felicidade. Essa felicidade que, segundo Aristóteles, uma cidade feliz seria uma cidade de classe média, porque a riqueza seria o excesso e a pobreza seria um vício também, porque é a escassez. E a ideia de um mundo cósmico em ordem, a política teria que trazer o equilíbrio. Mas, no entanto, isso não aconteceu.